Boa noite, meus amores. Sejam bem-vindos ao workshop Agregando Serviços para Aumentar a Sua Lucratividade. Eu acho que foi esse o nome que eu coloquei. E eu resolvi criar esse workshop gratuito, na verdade, porque muita gente que me acompanha tem negócios, seja negócios com as terapias, com, né, terapias holísticas, ferramentas holísticas, Access Consciousness, ou qualquer outro tipo de negócio, né, que você pode usar aí as ferramentas para criar mais na sua vida. Então, esse é um tema que tem sido muito recorrente. Access Consciousness tem trazido cada vez mais as ferramentas, né, de consciência para dentro dos negócios, para dentro das empresas. Para quem não sabe, Access tem um projeto chamado Barras nos Negócios, né, que ele é justamente para estimular que a gente leve as barras para os negócios, para as empresas. E eu vou falar um pouco disso, mas esse workshop ele não vai se resumir a falar das barras, tá? Esse workshop ele vai ser realmente sobre como você pode sobrecriar o seu negócio. O que é sobrecriar? É você criar além do que você já criou até hoje, tá? E para quem não me conhece, talvez esteja aqui participando pela primeira vez, meu nome é Luíse Janauís, eu sou facilitadora de consciência. Eu trabalho primariamente com as ferramentas de Access Consciousness, que são técnicas para você criar uma vida mais feliz, mais próspera, né? Criar a vida que você verdadeiramente gostaria de viver. E também eu trabalho com outras ferramentas, como os florais de Bach, a Tameana, o tarot terapêutico e várias outras coisas. E dentro desse meio em que eu trabalho, eu também trabalho com outros negócios, né? Eu trabalho com outros empreendedores, né? Outros facilitadores, e eu fico muito no backstage, digamos assim, né? Na parte dos bastidores desses negócios, tanto no meu próprio negócio, né, quanto nos negócios de outras pessoas, de outros facilitadores, de outros empreendedores, e eu vejo ali, né, o que está acontecendo por trás dos bastidores, o que pode ser criado, o que pode ser agregado, e eu aprendo muito com isso também. Então, eu escolhi trazer isso para vocês, tá? Como uma forma da gente olhar mesmo para o que a gente não enxergou de possibilidade que a gente pode enxergar na nossa vida, ah, e nos nossos negócios que vão criar mais para gente, tá? Access Consciousness, né, como eu falei, é um conjunto aí de ferramentas. Hoje não vai ser, esse workshop vai ser um pouco diferente, quem já fez outros workshops comigo. Hoje a gente não vai trazer tanto a questão da facilitação que a gente faz em Access. Hoje realmente eu vou trazer essa coisa de um olhar de negócios, né? Para quem é terapeuta ou que trabalha com alguma outra ferramenta energética, não é que a gente vai deixar isso de lado, mas a gente vai olhar para o lado prático, para o lado pragmático de como criar mais com o seu negócio, ou enfim, né, com o que você já trabalha aí. E antes de eu começar a falar, eu queria saber de vocês que estão aqui, quem aqui já tem um negócio? E quem aqui não tem ainda um negócio, mas talvez gostaria de ter, me contem aí. Pode ser no chat, pode ser levantando a mãozinha, para eu saber que você tem um negócio. Algumas pessoas que estão aqui eu conheço, eu já sei que tem esses negócios, mas quem quiser colocar. Ó, a Patrícia falou, eu tenho um negócio. Beleza. E quem aqui. Ó, a Marcele falou aqui, eu trabalho como autônoma, mas não tenho CNPJ. Beleza, vamos falar um pouco sobre isso também, tá, Marcele? Do ponto prático da coisa. E quem aqui já trabalha com mais de uma coisa? Tipo assim, eu tenho meu negócio e eu trabalho principal, sei lá, e eu trabalho com alguma outra coisa. A Raquel falou que gostaria de ter, beleza.
E se vocês quiserem falar qual que é o seu trabalho, a sua área de atuação. A Lu falou que também tem, mas como CPF ainda. Ok, ok. A gente conversa. A gente conversa sobre isso. A Beck falou, eu trabalho com mais de uma coisa. Legal. Então, por que que eu estou perguntando isso para vocês? Ah, do meu ponto de vista, a grande maioria de nós tem uma coisa que eu chamo de... São pessoas multi-apaixonadas, vamos dizer assim. É um termo que a Marie Forleo fala, multi-passionate entrepreneur, né? Ou seja, um empreendedor de diversas paixões. Muitas vezes a gente gosta de várias coisas diferentes, mas a gente foi ensinado que para ser bom em alguma coisa, para dar certo em alguma coisa, para ter né, uma boa renda, enfim, a gente tem que focar em uma coisa e tem que ser aquela coisa e você tem que ser, né, o especialista naquilo para poder as coisas funcionarem. E o que eu gostaria de trazer, na verdade, é um ponto de vista diferente, que há sim espaço para você criar mais na sua vida e nos seus negócios com coisas diferentes, com empreendimentos diferentes, com trabalhos diferentes e paixões diferentes. Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Ó, a Mari falou: eu sou multitarefa, sou engenheira ambiental, terapeuta e facilitadora de barras, além de ter minha clínica com salas para locação. Muito bom. Eu trabalho com quiropraxia, meu principal atendimento com o passar dos tempos, fui expandindo. Começando a trabalhar com as terapias holísticas. Não tenho CNPJ, sou funcionária pública no processo de aposentadoria. Sou técnica de enfermagem. Legal. Obrigada, gente, por vocês trazerem essas informações, porque aí me ajuda na hora de dar os exemplos, né? Exemplos que vão ser mais assertivos aí para vocês que estão assistindo. Então, como eu falei, né? Existe essa coisa de você poder ser mais de uma coisa, você poder atuar em mais de uma área. Só que muitas vezes a gente não enxerga como que a gente pode fazer isso, né? E muitas vezes você começar através de uma coisa pode sim ser o ponto de partida para você expandir, mas você ficar preso naquela uma coisa como sendo é isso que eu sou, essa é a minha identidade, né, minha identidade profissional, ou às vezes até a pessoa, né, meio que fala, tipo, o médico tem muito isso, né? Eu sou médico, parece que a personalidade da pessoa é ser médico. Tipo, ela não sabe quem é além de ser médico. Eu falo isso porque eu tenho muito médico na minha família, então eu conheço alguns exemplos, né? Que a sua personalidade é ser médico. Gente, deixa eu só colocar aqui o negócio na tomada, que eu achei que não, que estava e não está, senão vai desligar aqui o computador. Peraí. Voltei. Então, quando a gente olha assim para questões com o nosso trabalho, né, o nosso meio de vida, muitas vezes, né, o nosso ganha-pão, a gente tem muitos pontos de vista sobre o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, sobre o que é certo. E muitas vezes para as pessoas que às vezes começam a se aventurar numa área diferente do que era, né, a sua área original, a gente fica com medo do que as pessoas vão pensar de do nada eu tô trabalhando com aquela outra coisa, do nada, eu tô trabalhando com aquela outra coisa ali, que é diferente do que eu sempre fiz, né? Principalmente quem já faz a mesma coisa, né? Tem o mesmo trabalho há muito tempo. Ó, a Lu falou aqui, sou da área do marketing digital, investimentos, e a holística é o meu propósito, além de jornalista de formação e administradora. Legal. Então, assim, eu vou trazer para vocês um resuminho da minha jornada, vamos colocar assim, de como que eu cheguei a fazer o que eu faço hoje, só para vocês terem uma ideia. E assim,
percebam que vai ter coisa que você faz, meu Deus, isso aí não tem nada a ver, pelo amor de Já. O que que tem a ver isso aí que a pessoa tá falando, que a criatura tá falando, com o que ela faz hoje? E vocês vão ver que tem muita coisa que não tem nada a ver, mas que até hoje agrega na minha vida. Então, assim, quando eu era adolescente, né, eu sempre falei, eu quero fazer psicologia, eu quero fazer psicologia, eu quero fazer psicologia. Aí teve uma época que eu pensei, não, vou fazer arquitetura. Mas acabou que eu fiz vestibular para psicologia mesmo, passei na federal e comecei a cursar. E eu fiz até o quinto período de psicologia. Eu não me formei em psicologia, porque eu tive uma decepção na faculdade no sentido de, e eu não estou falando mal do curso de psicologia, tá, gente? Eu estou falando da minha experiência especificamente. Na universidade que eu estudava, a Universidade Federal aqui de Alagoas, tinha um direcionamento muito específico para uma área, né, da psicanálise, que eu nunca gostei muito. Eu acho que a psicanálise freudiana, né? Ali foi realmente o pai da psicologia, sim, ele ensinou pra gente muita coisa, mas hoje em dia existem outras abordagens que, para mim, sempre fizeram mais sentido, né? Como a cognitivo-comportamental, a Gestalt e tal. E na época, lá na faculdade, tinha muito esse direcionamento para psicanálise, que eu não gostava, e eu peguei muitas greves na época, eu acho que eu participei de umas. Participei não, né? Eu fui impactada por umas 4 greves em 5 períodos de faculdade. E aí, enfim, tiveram outras questões lá e eu falei, vou trancar esse negócio que eu não tô gostando. E eu tranquei e eu tive um momento na minha vida, naquela época, que eu falei, caraca, e agora? Eu quis fazer psicologia a minha vida inteira, não estava feliz no curso, e eu vou fazer o quê da minha vida, então? E eu me dei um prazo de 6 meses para escolher, já que não vai ser psicologia, vai ser o quê? E até então eu estava ainda naquele modelo, né, de tem que fazer faculdade, tem que fazer uma pós, um mestrado, sei lá o quê, e trabalhar na sua área, e é isso que é a vida. E aí na época que eu, né, tava meio sem fazer nada, entre aspas, né, eu tava trabalhando, assim, no sem fazer nada, vírgula, porque eu estava trabalhando, trabalhava na hotelaria é bem cansativo, mas assim, eu não estava fazendo faculdade, e aí eu ficava assistindo muita TV e eu apaixonei num programa da Rita Lobo, chamado Cozinha Prática. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que é no GNT, não sei onde que passa esse programa, mas nem sei se ainda tem, mas chamava Cozinha Prática com a Rita Lobo. E eu fiquei apaixonada na forma como ela fazia as coisas e como parecia simples as receitas e muito gostosas e bababá, bababá. E eu coloquei na cabeça que eu queria me formar em gastronomia. Fui na particular, né? Aqui pelo menos não tem na universidade pública o curso de gastronomia, não sei se em algum outro lugar tem. Mas fiz na particular, me formei em gastronomia, fiz estágio na área e tal. Só que formada, eu falei, cara, a galera quer me pagar de salário o que eu pagava de mensalidade da faculdade. Não vai rolar. E, pô, sou 10, 12 horas na cozinha, super cansativo e tal. Entrei nesse espaço de novo. O que que eu vou fazer da minha vida? Já que eu tô formada, mas não quero trabalhar nessa área porque financeiramente não me dá o retorno que eu gostaria, na minha cabeça. Porque tem muita gente que se dá bem na gastronomia, né? Mas a ideia que a gente tem do que é a gastronomia e o que é a prática são coisas diferentes. Beleza, então o que que eu vou fazer? Eu falei, eu vou ficar na hotelaria mesmo, já trabalho na hotelaria há tanto tempo, tantos anos, vou continuar na hotelaria. Trabalhei, eu nunca fiz nada de formação na hotelaria, só que pelo fato de eu falar inglês e conseguir me comunicar em espanhol, o meu inglês é muito mais fluente do que o meu espanhol, mas eu consigo me comunicar em espanhol, pelo menos o suficiente, eu conseguia me comunicar com os hóspedes do hotel, e eu tenho inglês fluente, eu trabalhava numa rede de hotéis americana, então eles acharam que era mais fácil contratar uma pessoa que não conhecia o sistema hoteleiro e ensinar isso para elas do que ensinar 2 idiomas para alguém da hotelaria. Então, eu entrei, né, na hotelaria e fiquei
durante uns 5 anos na hotelaria. Só que eu não estava feliz, né? Eu tive crise de pânico, eu tive, assim, crise de choro, de pânico não, na verdade, crise de ansiedade, crise de choro. Eu me trancava no banheiro para chorar, enfim, não estava feliz com a minha vida. E nesse momento que eu não estava feliz com a minha vida, foi quando eu descobri Access Consciousness, que é, né, o acesso à consciência, que é essa empresa americana que tem um conjunto de técnicas, de ferramentas para trazer mais bem-estar, mais alegria para a nossa vida, enfim, contribui muito para a nossa saúde mental. E na época eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar com isso. Quando eu fiz o meu primeiro curso de barras, eu fiz realmente porque eu tava na merda, assim. Falei, pô, se a vida é só isso, trabalhar e pagar conta, eu não quero mais isso para minha vida. E quando eu fiz o curso a primeira vez, eu até falei isso hoje nos meus stories. Quando eu fiz o curso hoje a primeira vez, quando eu fiz lá em 2020, eu, de certa forma, virou uma chave, assim, de tipo, putz, a vida é muito mais do que eu imaginava que fosse. A vida tem muito mais possibilidades para mim do que eu imaginei, né? E aí eu escolhi começar a trabalhar com isso. Na época eu trabalhava numa agência de viagens e eu continuei trabalhando na agência por mais ou menos 6 meses, enquanto estava fazendo mais cursos aí do Access e me tornei facilitadora. 6 meses depois eu me tornei facilitadora, ou seja, para dar o curso de barras, né? Para ensinar, ser instrutora da técnica. E isso demorou esse prazozinho aí de 6 meses, onde eu pedi demissão do trabalho para focar nisso. E o que que aconteceu? Foi extremamente gratificante, eu expandi pra caramba. No meio da pandemia, isso foi 2020, no meio da pandemia, eu viajava para outras cidades, outros estados, para poder dar curso. E foi fantástico. Só que chegou um momento que eu falei, cara, eu escolho mais. Eu escolho mais. E eu comecei a fazer mais cursos, e eu comecei a agregar mais técnicas, e eu comecei a expandir o meu negócio de uma forma que eu não dependo de uma única fonte de renda dentro do meu negócio. Eu tenho os meus atendimentos com barras, com o facelift, que é uma outra técnica, com os processos corporais de Access, com a sinfonia de possibilidades, com a Tameana, os florais, o tarô, como eu falei, e eu dou os cursos, né? De várias dessas técnicas eu dou curso também. Então, eu criei várias fontes de renda nesse sentido, e depois eu comecei a trabalhar também com o próprio Access, eu trabalho para a empresa Access, e comecei a trabalhar com outros empreendedores, ajudando eles no negócio deles. Então, percebe que eu comecei lá atrás, na época da faculdade, com uma mentalidade de que eu tinha que fazer um curso, eu tinha que focar naquela área, eu tinha que fazer aquilo pro resto da minha vida. E hoje eu vejo que, na verdade, existem infinitas possibilidades. E eu trabalho com em diferentes frentes, diferentes técnicas, diferentes frentes e diferentes serviços, tá? E eu ainda não estou satisfeita, ainda escolho trabalhar com mais coisas, ainda escolho criar mais coisas. Estou com alguns projetos de, né, pesquisando, acho que é importante você pesquisar, ver, né, o que que realmente... Porque uma coisa, lembra lá da gastronomia, uma coisa era o que eu achava que era gastronomia, vendo a Rita Lobo cozinhar na TV, e o que que era a prática da gastronomia, né? Então, para mim, a mesma coisa. Todos os negócios que eu escolho hoje trabalhar, eu tenho essa coisa de eu vou estudar sobre isso, eu vou aprender isso e eu vou ver o que que isso gera para mim, o que que isso cria para mim, né? E é uma das coisas que eu recomendo para vocês, é vocês experimentarem as coisas que vocês têm interesse e talvez aquilo possa ser uma nova fonte de renda para você. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu comecei lá no início com Access em 2020, eu não tinha a menor intenção de trabalhar com isso. Mas no curso que eu fiz para mim, para aprender coisas para melhorar a minha vida, eu falei, cara, como seria eu usar isso para ajudar outras pessoas também a ter esse resultado que eu tô tendo, né? E foi aí que eu escolhi ter esse primeiro negócio, digamos assim, com o Access, né? E aí,
se a gente for falar, digamos, de um passo a passo, eu diria, primeiro, olha para com o que você trabalha hoje, tá? Se alguém tiver aí com papel e caneta para anotar, anota assim. Olha primeiro para com o que você trabalha hoje. E se pergunta, essa coisa com que eu trabalho, ela se encaixa na vida que eu verdadeiramente gostaria de ter? Porque uma das coisas que me deixava muito infeliz no meu trabalho anterior, não é que fosse um trabalho ruim, era um trabalho legal, eu trabalhava com pessoas que eu adoro, que eu tenho amizade até hoje. É, eu não era exatamente a renda que eu gostaria de ter, hoje a minha renda é bem maior do que era naquela época, mas ainda, ok, perto da maioria da população eu ganhava mais que muita gente. Cara, a minha questão não era essa, não era um emprego ruim necessariamente. Mas uma das coisas que mais me travava naquele emprego era que todo dia eu fazia exatamente a mesma coisa, né? E eu tinha um horário muito fixo, né? Eu trabalhava na época das 9 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta, e sábado de 9 a 1. E eu sou uma pessoa que eu adoro viajar, eu adoro conhecer lugares novos, eu adoro fazer coisas diferentes. E eu adoro, sabe, no meu dia a dia ter uma mudança, uma coisa diferente. Só que o meu trabalho todos os dias era bem previsível. Eu chegava lá na agência, já sabia exatamente o que ia acontecer. E isso para mim era chato pra caramba. Eu não me imaginava fazendo aquilo pro resto da minha vida. E, pô, meu sonho sempre tinha sido viajar, sabe, ter um trabalho que me permitisse essa liberdade geográfica, essa liberdade de tempo, de fazer meu próprio horário e tal. Então, eu via que aquele trabalho não se encaixava na vida que eu gostaria de viver. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês olharem hoje é o trabalho que eu tenho hoje, seja ele CLT ou mesmo um negócio, ele se encaixa na vida que eu gostaria de viver? Porque o seu trabalho tem que funcionar para você. Não é você viver em função do seu trabalho. Essa é uma das coisas que mais trazem infelicidade para as pessoas. É isso. É tipo, o meu trabalho não me permite fazer isso, o meu trabalho não me permite fazer aquilo. Pô, então arruma um trabalho que te permita se é isso que você deseja fazer, tá? Então esse é um ponto. Olhem para isso. E se, ok, esse trabalho que eu tenho hoje, né, me permite ter o estilo de vida que eu gostaria de ter. Então, ok, a partir daí é que você começa a se perguntar: o que que eu posso agregar ao meu trabalho hoje que me traria mais lucro, que me traria outras fontes de renda? E aí você pode ir trazendo. Então, por exemplo, uma das coisas que, né, eu falei, eu comecei com os atendimentos de barras. Antes, eu só atendia com barras de axis. A única técnica que eu tinha era barras de axis. Hoje, eu atendo com, sei lá, mais de 70, né? Então, eu dou um leque de possibilidades para o meu cliente que muitos facilitadores ou praticantes ou terapeutas, enfim, não têm essa gama de processos e de ferramentas para contribuir com os clientes deles. E eu lembro, quem acompanha a Juanita, que eu mencionei no começo, antes de começar a gravar, é uma das coisas que ela fala, né? Que o diferencial dela na época, ela mora em Limeira, no interior de São Paulo, e ela falava que o diferencial dela na época é que os outros praticantes, as outras pessoas que atendiam lá na cidade, todo mundo só atendia com barras. Todo mundo só atendia com barras.
Ela não. Ela atendia com barras, ela atendia com facelift, ela atendia com processos corporais. E aí as pessoas que iam para a sessão dela de barras, muitas vezes acabavam agendando sessões de outras coisas. Assim como acontece comigo. Às vezes eu tenho um cliente que agenda primeiro uma sessão de barras, depois agenda uma sessão de sinfonia, depois agenda uma sessão de processos corporais, agenda uma sessão de florais. Às vezes as pessoas fecham pacotes com várias sessões, né, de técnicas diferentes, limpeza de entidades, né? Então, quando você tem mais coisas a oferecer, naturalmente o seu cliente, ele tendo essas opções, ele vai tender a buscar você, porque ele já te conhece. Tipo, por exemplo, uma pessoa que fez uma sessão de barras comigo e gostou da sessão, é muito mais fácil se ela desejar fazer uma sessão de sinfonia de possibilidades, por exemplo, que é uma outra técnica do Axis, é muito mais fácil ela me procurar, porque ela já me conhece, ela já conhece o meu atendimento, do que ela procurar outro facilitador, outro praticante de sinfonia, que ela não conhece o trabalho ainda. Concorda? Pô, eu já fiz um atendimento com a Luísa de uma outra coisa, eu gostei do atendimento dela. A chance dela voltar para mim, para uma outra coisa que ela sabe que eu ofereço, é muito maior, tá? Então, esse é um ponto. E aí, quando você começa a olhar para isso, a minha sugestão é você seguir por dois caminhos. Ou você buscar ferramentas que complementem o que você já oferece, que no meu caso é o que eu faço, né, atualmente, que é trabalhar com outras coisas que complementem o que eu já faço. Ou você buscar uma outra coisa, um outro produto ou serviço que você oferece, que pode ser até completamente diferente da tua forma principal, mas que seja algo que talvez te dá uma possibilidade diferente ou alcança um público diferente do público que você tem hoje. Idealmente, você tenha os dois, que é o que eu estou começando a fazer agora, onde eu tô olhando para outros empreendimentos que eu estou, né, me organizando para investir, que não necessariamente estão conectados com o que eu trabalho hoje. Porque eu vou alcançar um público diferente do público que eu alcanço hoje, e ainda assim as pessoas que já me acompanham podem também se interessar por essa outra coisa, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio até agora? Vocês estão conseguindo acompanhar como que a gente pode usar esse raciocínio para poder ir aumentando a sua lucratividade? Beleza. Então, eu vou pegar alguns dos exemplos, tá, que vocês trouxeram aqui para a gente poder olhar para isso. Então, por exemplo, a Mari falou aqui que ela é engenheira ambiental e ela também é terapeuta e facilitadora de barras e tem a clínica dela com salas para locação. Então, veja bem, a Mari ela tem uma atividade de engenheira ambiental que, em teoria, não tem muito a ver com o fato dela ser terapeuta e facilitadora. Então, aqui a gente está falando de duas fontes de renda distintas. Talvez, como engenheira ambiental, ela tenha uma previsibilidade de ganhos, talvez ela receba um salário ou ela seja contratada para um projeto em que ela recebe um valor fixo, alguma coisa assim. Não sei exatamente como você trabalha, Mari, então estou falando assim, né? Por alto que eu imagino que seja ou um salário fixo ou um valor fixo por projeto, alguma coisa assim. Então, talvez isso dê a ela uma previsibilidade, uma segurança financeira, uma estabilidade financeira. E aí, através dela empreender como terapeuta, como facilitadora, ela já tem uma nova fonte de renda. E aí, agregando ao fato dela ser terapeuta e facilitadora, ela fala, pô, tem muita gente que quer trabalhar com isso e não tem sala. Então, na minha clínica, eu vou locar salas.
tem a ver com o que ela já faz, porque ela já tem contato com esse público e ela pode locar as salas e ter mais uma fonte de renda. Então, é uma forma muito inteligente de se trabalhar, Mari, né? Eu adorei isso. Por quê? Porque você tem essa uma fonte de renda aqui que você tem, né, nesse caso dela, ela está falando, né, de ter uma coisa que normalmente é algo mais de uma previsibilidade, de uma segurança financeira, e do outro lado você tem essa coisa de empreender como terapeuta, como facilitadora, e ainda agregar uma outra fonte de renda que são as salas que ela pode locar. E, cara, faz total sentido você ter uma sala e você locar, né, fazer sublocação nas salas da clínica, porque se você dá cursos para pessoas que querem trabalhar com isso, você ainda pode o que? Oferecer a sala. Você fez o curso comigo? Ainda pode locar aqui a sala comigo para atender. Uma coisa conversa com a outra, né? A Mari falou aqui, sim, sou contratada por projetos que dão a base financeira, tá? Então, muito legal isso. Quem mais aqui falou? Deixa eu achar. A Lua falou, começando a trabalhar com as terapias holísticas, não tenho CNPJ e sou funcionária pública num processo de aposentadoria, como técnica de enfermagem. Então, olha que legal. Ela trabalhou como técnica de enfermagem, né? Ou trabalha ainda, está no processo de aposentadoria, que é uma coisa que leva, né, para o lado da saúde. Mas como servidora pública, ela tem o quê? Uma estabilidade, um ganho fixo, digamos assim, né? Uma segurança, uma previsibilidade. E aí, quando você começa a trabalhar com as terapias holísticas, pô, querendo ou não, você já sendo da área da saúde, isso traz para você uma autoridade, né? E aí você trabalha com as terapias holísticas, você tem uma nova fonte de renda. E a partir dessa fonte de renda que você tem de terapia holística, que outras técnicas ou que outras fontes de renda que você pode agregar a isso? Né? E esse modelo de eu tenho algo que é a minha fonte principal de renda e a partir disso eu agrego outras coisas, geralmente é algo que funciona muito bem. O Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness, ele fala que se a gente estiver envolvido em pelo menos 10 projetos ao mesmo tempo, a gente não consegue ter tempo de ficar enrolando caraminhola, criando caraminhola na nossa cabeça e atrapalhando o nosso progresso. Se você está de fato envolvido, engajado em fazer várias coisas diferentes, você está ali, ó, só no movimento, só no movimento, só no movimento. E aí, pelo fato de você estar no movimento e não na sua mente, tentando entender o que funciona e o que não funciona, e ficar só no projeto, só no sonho, e você começa realmente a agir e trabalhar em cima daquilo, as coisas começam a fluir. Então, quantos de vocês aqui ficam pensando de tipo, pô, mas eu mal dou conta do que eu já tenho? E se o que está faltando é justamente você trazer algo novo que vai te, te movimentar, te trazer energia, te trazer alegria, te trazer disposição. Porque tudo aquilo que fica muito igualzinho, muito paradinho, para a maioria das pessoas, cansa, fica enjoativo, fica tedioso. E aí você não quer nem fazer, você não quer nem se dedicar. Eu sei que eu sou muito assim. Se eu estou trabalhando em algo, isso até dentro dos meus negócios, se eu estou trabalhando em algo que se tornou chato, que se tornou lugar comum, que se tornou uma coisa tipo, isso aí eu faço com o pé nas costas, geralmente eu perco aquela energia, aquela motivação, aquele movimento de ir lá fazer e acontecer. Então, uma das coisas que eu faço muito toda vez que eu entro nesse espaço é o que que eu posso acrescentar na minha vida, o que que eu posso acrescentar no meu negócio que vai me trazer esse ânimo de novo, que vai me trazer esse movimento, que às vezes até vai me deixar um pouco desconfortável.
Desconfortável no sentido de eu não estou na zona de conforto. É algo novo, é um desafio. A maioria de nós é movido a desafios, né? Às vezes a gente começa um projeto, começa alguma coisa, e às vezes a gente está até desanimado, sei lá, e alguém fala assim: eu duvido você fazer. Aí você faz, agora eu vou provar para você que eu consigo, né? Quantas vezes a gente fez isso? Eu sei que eu já fiz isso várias vezes. Então, olhem agora para os negócios de vocês e se perguntem: que novo desafio, que coisa nova eu posso acrescentar aqui que vai criar mais, que vai gerar mais para minha vida e para o meu negócio? E aí a gente entra naquele espaço que pode ser algo que seja relacionado ao que você já trabalha e que vai complementar o serviço que você oferece, ou vai ser algo que é bem diferente, mas que vai atingir um público diferente do que você atinge hoje e que te entrega algo que talvez esse outro trabalho não te entregue, que te dá algo, seja algo que você seja apaixonado, seja algo que tenha um ganho, um rendimento financeiro maior, ou que tenha uma previsibilidade maior, enfim, uma estabilidade maior, né? Então, quando você vai olhar para qual vai ser o meu novo projeto, qual vai ser o meu novo empreendimento, ou sei lá o que que eu vou agregar, qual é o novo serviço que eu vou agregar, se faz essa pergunta. Isso aqui, primeiro, é algo que me empolga? É algo que eu gosto? É algo que é divertido para mim? Que se não for, cara, vai ser um saco, né? Segundo, isso se encaixa na vida que eu gostaria de viver? E, ok, isso é algo que vai agregar ao que eu já ofereço, vai combinar forças com o que eu já ofereço, ou é algo que é diferente, que é novo, que vai ser um novo desafio e que vai me trazer uma outra fonte de renda, vai alcançar um outro público que não é o que eu alcanço hoje. E percebe que isso vale tanto para quem é CLT quanto para quem já é empreendedor. Porque para quem, ou CLT ou concursado, enfim, para quem tem um emprego, né, que recebe salário. Porque se você recebe um salário, beleza, você tem a previsibilidade, mas você tem um teto de ganho. Você só ganha aquele salário todo mês. No máximo, você vai ter o quê? Um 13º, um adicional de férias, um bônus de alguma coisinha assim, mais insalubridade, sei lá o quê, mas você tem um limite ali do que você vai ganhar. Então, a forma de você aumentar você pode conseguir um outro emprego, mas na maioria das pessoas não dá, a carga horária não bate, né? Porque no Brasil, a maioria das pessoas já tem uma carga horária alta de trabalho. Então, beleza, eu vou me manter nesse emprego porque me dá estabilidade, mas que outra coisa que eu posso agregar, né? Um bico, como o povo chama, por assim dizer, mas não um bico no sentido de tipo, é só um trocadinho aqui. Eu falo bico no sentido assim, que outra coisa que vai, beleza, no trabalho eu tenho talvez um horário fixo, mas no meu horário livre, o que que eu poderia fazer que vai me gerar uma renda? E também, para quem é empreendedor, quem é autônomo, muitas vezes lida no financeiro com a questão da imprevisibilidade, porque o quanto você ganha vai depender de quanto você produziu, de quantos clientes você teve, etc. Então, o que que eu posso acrescentar no meu negócio ou que outro tipo de trabalho eu posso ter que vai me dar essa base, essa segurança para pagar minhas contas, para ficar tranquila, para não ficar me descabelando, correndo atrás de cliente, fazendo promoções malucas, para poder ter o dinheiro para pagar minhas contas. E, tipo, que é ok, que eu consigo já fazer e manter o negócio que eu já tenho.
São perguntas que a gente tem que se fazer antes de escolher investir no novo negócio, né? O Mário falou assim: falando nisso, eu não sei se é a minha forma de falar, mas tenho criado pessoas que gostam do meu trabalho, mas quando é questão de valores, as pessoas não dão continuidade e não fecham a sessão comigo. Então, Mário, isso aí dá um workshop só disso, mas bem um resumo para ti, algumas perguntas que eu me faria se eu tivesse no teu lugar primeiro, esse público que eu estou alcançando é o público que realmente valoriza o meu trabalho? São pessoas que estão dispostas a investir pelo que eu ofereço? Porque, como fala o meu pai, de graça tem injeção na testa. Eu estou fazendo esse workshop gratuito, mas vocês viram que eu diminuí bastante a quantidade de workshops gratuitos. Em compensação, eu aumentei o número de workshops com um custo mínimo, um valor simbólico, né? Semana passada a gente teve workshop de atração magnética, quinta-feira agora a gente vai ter o workshop do julgamento e dinheiro, né? Como transformar julgamento em dinheiro, que vai ser quinta às 8 da noite pelo Zoom, R$ 27, né? Um workshop super simbólico, um preço super simbólico, mas que só nesses R$ 27 eu já tô de certa forma, separando pessoas que só querem o gratuito e pessoas que estão dispostas a investir para ter aquele conhecimento que eu ofereço, tá? Então, é uma das coisas. Eu quero esse workshop, cadê o link? Pera, vou colocar aqui. Eu acho que eu sei ele de cabeça. Me dá um segundo. Vê se foi aí, Rebeca. Eu acho que o link é esse aí. Coloquei no chat, bit.ly/inscrição WJD. Eu acho que é isso. E eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp também. Eu acho que já tá, na verdade, no grupo do WhatsApp. Eu postei há uns dias, mas eu posso postar de novo, tá? E essa escolha que eu fiz do diminuir a quantidade de workshops gratuitos. Hoje eu estou fazendo um workshop gratuito, então não significa que tipo, eu nunca vou fazer workshop gratuito. Eu tenho um objetivo do porquê que eu fiz esse workshop gratuito especificamente. Mas a maioria dos workshops agora que eu estou fazendo são workshops mais baratos, mas que sim, eu recebo por isso. Porque tem trazido muitas pessoas que não conheciam ainda o meu trabalho, pessoas que estão me conhecendo através desses workshops. Eu estou conseguindo contribuir com as pessoas, elas estão sendo muito gratas pelo que eu tenho passado nesses workshops. O do Atração Magnética, semana passada, a galera amou. Foram quase 30 pessoas lá. A gente trabalhando várias questões, né, com relação a atrair as coisas que a gente deseja. E nesse workshop do julgamento de dinheiro, a gente, na verdade, no workshop de atração magnética, a gente tocou nesse assunto do julgamento, né, de quanto que o julgamento atrapalha o nosso receber, inclusive de dinheiro. E aí, através disso, por conta desse workshop que a gente fez na semana passada, eu escolhi aprofundar nesse assunto de julgamento de dinheiro e trazer esse workshop da quinta-feira agora, de R$ 27. Então, essa foi uma estratégia que eu criei no meu negócio de tipo, beleza, quem são as pessoas que realmente estão dispostas a investir para acessar o meu conhecimento, para acessar o meu trabalho? E todo mundo que estava lá, mesmo que foi R$ 27, a pessoa estava disposta a investir. Então, isso já me traz um público mais qualificado, digamos assim. Ai, que bom que vocês gostaram, meninas. Eu amei também o workshop da semana passada. E aí a gente olha assim e fala, né, no teu caso, Mário, eu estou atraindo as pessoas que realmente estão dispostas a pagar pelo meu serviço. Muitas vezes a gente faz um monte de coisa gratuita, às vezes a gente faz sessão experimental gratuita e a galera não, às vezes nem aparece, né? Então, uma coisa que eu não faço mais, que eu cometi, não vou dizer que é um erro, mas que para mim, para o meu negócio não funciona, é dar sessão experimental gratuita, individual. Eu até faço taster de sinfonia, às vezes, porque eu faço para um grupo de pessoas.
Né, teve mês passado, no Setembro Amarelo, a gente fez uma ação, eu e outras pessoas, a Paty que está aqui estava lá comigo, a gente fez o Setembro Amarelo, sessões gratuitas de barras, mas não eram sessões de 1 hora individualzinha, não. A gente, individualzinha que eu falo assim, a sessão é individual, mas a gente fez 30 minutos, se eu não me engano, 20 ou 30 minutos, então uma amostrinha ali do que era, a gente foi para o Parque Municipal da cidade, as pessoas olhavam, ficavam curiosas, eu quero experimentar isso aí, e a gente fez como uma ação isolada, que mais pessoas conheceram as barras, e que foi um projeto social, digamos assim. Mas no meu dia a dia, eu não tenho praticado mais essa coisa do gratuito, porque eu percebo que muita gente não dá valor, pelo fato em si de ser gratuito. Porque as pessoas falam assim, é, se é gratuito, né? Se está dando de graça, não deve ter esse valor todo, né? E a gente pode ver por esse workshop. A gente tem 25 pessoas aqui participando de uma coisa gratuita, que muitas pessoas poderiam estar se beneficiando. E no outro pago, eu tive mais pessoas do que nesse gratuito. Percebe que às vezes não faz sentido? Mas o nosso cérebro, ele funciona assim, ele tende a não dar valor. Então, olha para isso, né? De o quanto que eu mesmo não estou me colocando como um produto valioso. Eu acho até que pode ser um tema para um próximo workshop, né? Você está se colocando como produto valioso na sua vida, no seu negócio? Olha para o preço também que você está cobrando, né? Por exemplo, esses workshops eu estou colocando baratinho porque eu tenho uma estratégia dentro do meu negócio que eu sei que com esses workshops baratos eu posso entregar um grande conteúdo, um conteúdo que as pessoas vão gostar, que vai criar, vai agregar valor na vida delas, elas vão poder conhecer o meu trabalho, e aí, a partir disso, é uma porta de entrada para elas fazerem outras coisas comigo. É a minha estratégia. E aí vocês têm que ver se isso funciona para vocês, tá? Por exemplo, na época que eu fiz o fundamento, meu primeiro fundamento, lá em 2020, foi com o Maurício Rondelli, ele deu uma sugestão que eu acho que pode ser válida para muitas pessoas, que é você pegar um dia na semana e fazer um valor social. As pessoas que escolhem pagar pelo seu trabalho, que escolhem receber a sua contribuição, mas talvez o valor da sua sessão cheia, realmente, financeiramente, eles não tenham ainda condições de pagar, você pode dizer, olha, eu tenho essa sessão aqui que é um valor social, um valor mais em conta, para você conhecer o trabalho, é só nesse dia da semana e tal. As pessoas que realmente estão dispostas a pagar, as pessoas que realmente, se a questão for o dinheiro, que é um empecilho, que tipo, pô, esse valor cheio eu ainda não tenho condições de pagar, mas eu realmente escolho receber, ela vai dar um jeito e vai participar da social. E aí, às vezes, você enche tanto a agenda no dia social que aí você tem que abrir outro dia com um valor um pouquinho mais alto, e aí você abre outro dia com um pouquinho mais alto, perdão. E daqui a pouco você tá com a sua agenda cheia a partir disso. Eu tenho, inclusive, o meu ginecologista, tá? Ele atende em clínicas diferentes e nas clínicas diferentes ele tem valores diferentes. Tem uma clínica na Ponta Verde, que é um valor X, e tem uma clínica popular, aqui na Ponta Verde, como se vocês soubessem onde é, né? Mas aqui, para quem não é de Maceió, Ponta Verde é o bairro mais nobre, digamos assim, de Maceió, é o bairro mais caro. E tem outro bairro que chama Jacintinho, que é um bairro bem mais pobre, assim, um bairro mais popular, digamos assim, né? Então, ele tem uma clínica popular no Jacintinho e ele tem uma clínica particular na Ponta Verde. Ele não cobra o mesmo valor na Ponta Verde e no Jacintinho, até porque o custo para ele ter uma clínica na Ponta Verde e o custo para ele ter uma clínica no Jacintinho são custos diferentes.
mas ele atinge públicos diferentes e ele tem lucro nos dois. Então, isso é algo que talvez funcione no teu negócio, que você possa olhar para isso. Tá? A estratégia, no final das contas, é como é que eu posso atingir o máximo de pessoas possível? E ter várias fontes de renda. A Sinfonia de Possibilidades, por exemplo, que é uma ferramenta que eu tenho do Access. Eu tenho uma sessão de 60 minutos, que custa R$ 350, e eu tenho uma sessão de 30 minutos, que custa 175. Tem muita gente que tem vontade de receber sessão de sinfonia, às vezes tem curiosidade, mas não está disposta ainda a pagar os 350. E aí paga 175 por 30 minutos. E às vezes nem se requer 60 minutos, para aquela questão ali da pessoa, 30 minutos está ótimo. Porque a sessão de sinfonia não é necessariamente sobre o tempo, é o quanto você está disposto a receber. Hoje, eu faço muito mais sessões de 30 minutos do que sessões de 60. Eu ainda tenho pessoas que escolhem as sessões de 60 minutos e recebem bastante das sessões de 60 minutos, mas eu sei que a maioria das pessoas hoje escolhem a sessão de 30 minutos, principalmente se for a primeira vez. Inclusive, muita gente faz a primeira vez a sessão de 30 minutos e gosta tanto que acaba depois marcando a sessão de 60. É o mesmo serviço, mas percebe que é direcionado, de certa forma, para pessoas diferentes. Quem já conhece a sinfonia, quem já sabe o valor disso, quem já experimentou, quem já reconhece a mudança que a Sinfonia de Possibilidades traz, 350 está baratíssimo. A maioria dos facilitadores hoje que eu vejo cobra 500, 700, 800 reais, 900 reais por uma sessão de sinfonia. Pessoas que talvez, inclusive, tenham mais experiência que eu, de fato. Eu comecei a trabalhar com a sinfonia, acho que em 2021 ou 22, final, acho que 2022. Eu nem lembro mais, acho que ou foi final de 2021 ou foi 2022, alguma coisa assim. Então, tem gente que já trabalha com a sinfonia há 5, 10 anos. Então, obviamente, aquela pessoa provavelmente vai cobrar mais do que eu. Ok. Mas para quem não conhece a sinfonia, para quem tá tipo assim, eu tenho curiosidade, eu tenho vontade, mas eu não sei bem como funciona, para ela talvez seja de fato um melhor investimento ela receber uma sessão de 30 minutos. E quantas pessoas talvez eu deixasse de fechar a sessão porque eu só tinha a opção de 60 minutos, a opção de 350 reais. Dentro de qualquer serviço, tá? E produtos, a gente tem um sistema, e isso não é de Access, tá, gente? Isso é uma coisa de estratégia de negócios mesmo. A gente tem uma coisa que a gente chama de esteira de produtos. Não sei se vocês já ouviram falar. A grande maioria dos negócios, principalmente negócios online, né? Mas né, o mercado digital é cheio disso. Mas a grande maioria dos negócios, ele vai ter uma coisa que a gente chama de esteira de produtos ou esteira de serviços. Que é o quê? Você ter produtos e serviços diferentes com faixas de preço diferentes. Que é exatamente isso que eu estou falando com vocês. Eu tenho hoje esse workshop, por exemplo, workshop de quinta-feira, custa R$ 27. Eu vou para Ribeirão Preto mês que vem, em novembro, facilitar o workshop de processos corporais e workshop e classe de barra de axis. O custo de um workshop de processos corporais comigo hoje é R$ 350. Então, de 27 já passou para 350. A classe de barras, ela é tabelada, 1.800. Daqui a pouco eu vou começar a facilitar o fundamento de Axis, que é um curso que custa R$ 10.200. A grande maioria das pessoas, quem nunca fez nada comigo, mesmo quem já conhece Axis,
dificilmente vai chegar e dizer, eu não faço a menor ideia de quem é a Luíse, mas eu vi que ela vai ter um curso de fundamento que custa R$ 10.500, eu tô querendo fazer esse curso, eu vou fazer com ela. Pode acontecer? Pode, já aconteceu comigo. Eu fiz o curso de 3 dias de corpo com o Sandro Donizete, eu nunca tinha assistido nenhuma live dele. Eu fui fazendo perguntas, eu fui vendo todas as classes que tinha disponíveis. Na época era um curso que custava acho que 6 mil e alguma coisa. E eu nunca tinha feito nada com ele, nenhum curso, nada. E eu fui fazendo perguntas, olhei lá os que tinha e eu falei: ah, esse aqui foi o que ficou mais leve para mim. E aí eu fiz com ele. Mas a grande maioria das pessoas não vai fazer isso. É muito mais fácil uma pessoa que já fez um workshop de R$ 27 comigo, já fez um workshop de 350, uma classe de barras de 1.800 comigo, escolher investir os 10.200 no fundamento. Concorda? Do que uma pessoa que nunca comprou nada de mim. Então, tenham esse olhar estratégico no negócio de vocês. Se o seu negócio ele tem primariamente coisas baratinhas, o que você pode agregar no seu negócio que tem um ticket, como a gente chama, né? Ticket. O ticket é o preço, tá? Um ticket mais alto do que o que você oferece hoje, que é tipo o próximo passo para a pessoa comprar de você. Um workshop de R$ 27 comigo hoje é o primeiro passo. É para pessoa assim que ou que já me acompanha, já gosta do meu trabalho e sempre compra de mim, que é muito comum isso comigo. Eu ganho na recompra, né? Pessoas que fazem vários e vários e vários workshops comigo, porque elas fizeram o primeiro, amaram e continuam fazendo. Então, né, é uma recorrência que eu tô ganhando ali. E essa pessoa, como ela já fez outras coisas comigo, ela vai ter zero resistência de pagar um negócio de R$ 27, porque ela sabe que vale, porque ela já fez outras coisas comigo e sabe o quanto que eu entrego. E tem as pessoas que nunca ouviram falar de mim, que estão interessadas naquele assunto, mas não estão dispostas a investir um valor tão alto. E elas vão e compram um workshop, por exemplo, de R$ 27. E aí, naquele workshop, eu vou ter a oportunidade de oferecer para ela algo de maior valor. Seja um atendimento que custa 250, né? Uma sessão hoje comigo custa R$ 250. Então, a pessoa pode passar do workshop de 27 ela fala, pô, se no workshop, em grupo, online, ela me entregou, por R$ 27 ela me entregou isso, uau, quanto que eu vou receber dela num atendimento individual por R$ 250? Percebe que a percepção de valor da pessoa do que eu ofereço muda? Porque ela já teve uma primeira experiência comigo. E aí, pô, fiz o atendimento, amei. Cara, fiz uma sessão de barras com a Luíse, foi sensacional a sessão. Eu quero aprender esse negócio. Pô, Luíse, dá o curso de barras. Com quem que eu vou fazer? Com uma pessoa que eu recebi barras e adorei a sessão, ou com uma pessoa que eu já fiz algum outro curso e adorei o curso, ou com alguém que eu nunca ouvi falar? Provavelmente vai fazer com alguém que eu já conheço, que eu já confio e que oferece aquele produto, aquele serviço que eu estou desejando. E a pessoa vai lá e faz uma sessão, faz uma classe de barras comigo. Poxa, amei o curso de barras com a Luísa. Eu tenho total confiança na habilidade dela como facilitadora. Então, eu escolho pagar os 10.200 do fundamento. Porque eu sei o quanto ela entrega numa classe. Eu gostei da forma como ela facilita. Eu entendi a forma que ela explica. Então, eu vou lá e invisto os 10.200. Entende? É essa esteira de serviços. E eu estou dando o exemplo do meu trabalho, mas coloquem isso no trabalho de vocês também. O que vocês podem agregar? Por exemplo, tem uma amiga minha que hoje se tornou amiga, né? Ela é minha instrutora de pole dance. Para quem não sabe, eu adoro praticar, né, pole dance. Eu tenho uma barra de pole na varanda da minha casa, inclusive.
E a Ana, né, que ela tem um estúdio de polidense aqui em Maceió, é o Ana Helena Polidense. Mesmo que vocês não sejam de Maceió, gente, vale a pena seguir, porque ela é psicóloga, então ela fala muito sobre autoconhecimento, várias coisas. Ela usa o poli não como uma ferramenta de tipo, sou sensuelen, embora você possa também trabalhar a sua sensualidade, mas é muito mais uma ferramenta de autoconhecimento a forma como ela atua com o poli. E eu vou trazer ela como exemplo, porque assim, é uma pessoa que eu acho genial na forma como ela cria negócios, né? Como ela gera os negócios dela. Então, ela é psicóloga, ela atende como psicóloga. Até recentemente ela dava aula de francês também, porque ela morou na França, ela fala francês fluente e ela dava aula de francês. Eu acho que ela deu uma pausa agora, porque, enfim, ela tem outras coisas, mas ela foi, durante muitos anos, foi professora de francês. É, ela, como psicóloga, ela atende como psicóloga, e quando ela abriu o estúdio de poli, ela abriu com esse olhar diferente de trazer o polidense como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, quem vai para o estúdio dela não vai só para aprender o polidense. É a pessoa que está disposta a se trabalhar enquanto está lá, né? No poli, quando está lá. Poli é uma ferramenta que a gente usa pouca roupa, né? Geralmente é um topzinho, um shortinho, porque a pele tem que estar em contato com a barra. Então a pessoa se olha ali naquele espelho, que é um espelho, né, de parede a parede, você olha para o seu corpo, você trabalha várias coisas, e ela, como psicóloga, com todo o conhecimento que ela tem, ela agrega isso no serviço que ela tem de poli. Então, são coisas que aparentemente, né, o que tem a ver ser psicóloga e instrutora de polidense, mas ela criou um link entre um e outro. E aí, no início, era só o estúdio de poli. Depois, agregou a academia. O marido dela é personal trainer. E aí, lá no estúdio, agora eles têm o estúdio, ela tem a sala de atendimento de psicologia, ela tem o estúdio dela de polidense, e o marido dela gere a academia, que é anexa. E a academia que eles oferecem é totalmente diferente também. É muito mais, o acompanhamento é muito mais personalizado, tal. Se eu não me engano, é um personal para no máximo 5 alunos, alguma coisa assim. Então, eles têm, né, todo esse serviço diferenciado. Aí agora, recentemente, ela começou a oferecer dentro do estúdio suplementos. Então, suplementos. Eu não lembro, mas, tipo, sei lá, creatina, essas coisas todas lá, de uma marca que ela gostou, que ela usou, que ela falou, pô, tá fazendo bem para minha vida, eu vou, por que não eu levar isso para o estúdio? Porque muitas das minhas alunas de poli, muitos dos alunos da academia podem querer comprar esse negócio. Então, percebe que ela foi aumentando as fontes dela de renda de várias formas. E aí, a Ana, ela tinha dito que ia participar aqui ao vivo, mas eu acho que como ela tem bebezinhas pequenas, talvez ela não tenha conseguido participar. Então provavelmente ela vai assistir a gravação, eu vou dizer, Ana, hashtag fica a dica. O que que tá faltando aí? Você tem muito produto de alto ticket? O que que você pode inserir de médio ticket ou de baixo ticket? Ou vice-versa, né? Se você tem muita coisa que você considera baixo ou médio ticket, o que que você pode acrescentar aí que vai diversificar isso, né? Então, é importante você conhecer qual é o seu público e às vezes o público que você tem hoje não é o público que você quer atingir, né? Que parece ser o caso do Mário, como ele comentou ali. Então, que mudanças que eu tenho que fazer no meu negócio para atingir o público que eu desejo e esse público que eu já conquistei aqui, o que que eu posso oferecer para eles que eles vão comprar, né? Se vocês forem ver, gente, até marca de luxo faz isso. Você pega uma Prada, uma coisa assim que, né, tem bolsas de milhares de reais. Tem gente que não pode comprar uma bolsa da Prada, mas pode comprar um clipe de cabelo da Prada, um brinco da Prada, um lenço da Prada.
E aí vai lá e compra. Então, mesmo essas marcas de luxo que a gente coloca numa coisa, né, num pedestal de tipo, não é todo mundo que pode ter, mesmo eles têm esteiras de serviço ou de produtos. Eu acompanho aquela Lele Bournier, que é uma influencer que tem várias coisas, né, caríssimas de marcas assim. Cara, ela tem um brinco da Versace. Um brinco, é tipo, parece um alfinete, o brinco, mas é da Versace. E quem tem o sonho de ter alguma coisa da Versace, se não pode ter a bolsa, talvez ela compre o brinco. Ou o óculos de sol, né? Então, mesmo essas marcas que a gente tem essa coisa de, é caro, é inalcançável, não sei o quê, eles têm essas esteiras de serviço. E aí, a minha recomendação para vocês é realmente, antes de tomar uma decisão, olhar para como o seu negócio está hoje. Quais são as oportunidades que eu tenho aqui? Existe um método que a gente chama de SWOT em inglês ou FOFA em português. Quem já ouviu falar aqui no método FOFA? O método FOFA, aqui quem falou que o Quiet Luxury é o luxo do luxo, não vendem para qualquer um e nem está nas lojas, são sob encomenda. Sim, Rebeca, aí eles têm um público específico que eles querem alcançar, né? No Quiet Luxury, sim. Bom, o que que é o método FOFA? O método FOFA são quatro coisas que você precisa analisar no seu negócio, tá? Primeira coisa, quais são as forças? Tá? Se vocês quiserem depois pesquisar mais sobre isso, procurem no Google ou no YouTube. Método FOFA ou método SWOT, que é o nome em inglês, tá? Então, eu vou até colocar aqui. É a mesma coisa, SWOT ou FOFA é a mesma coisa, é o mesmo método, só que o SWOT é o original em inglês e, né, quando traduziu para o Brasil, para o português, ficou FOFA, tá? Então, o que que é? É você analisar as forças do seu negócio. Isso, gente, isso você vê na faculdade de administração. O Pedro, meu namorado, ele faz faculdade de administração pública. E ele sempre fica no meu pé para eu fazer fofa no meu negócio. E é algo que eu já conhecia antes, porque nas formações de coaching, por exemplo, a gente aprende também a fazer essa técnica. E eu tenho duas formações, né? Eu tenho coaching pessoal e profissional e psicologia positiva aplicada ao coaching. Então, eu já conhecia essa técnica, mas é algo que foi tirado, na verdade, da administração, tá? Dos cursos de administração. Então, cada letra é uma coisa para você analisar. Primeiro F, forças. Quais são as forças do seu negócio? O que que é forte no seu negócio? Né? Tipo, se você fosse olhar ali, o que que é firme ali? O que que atrai as pessoas no meu negócio? É o preço? É a qualidade do serviço? Eu tenho alguma coisa diferente, algum diferencial que os meus concorrentes não têm? Você vai olhar tudo isso. Essas são as forças do seu negócio. O O é de oportunidades. Que oportunidades eu tenho aqui no meu negócio? Que oportunidades esse negócio me oferece? Como é que eu posso crescer com esse negócio? O segundo F é de fraquezas. Quais são as coisas que eu preciso melhorar no meu negócio? Quais são as coisas que deixam o meu negócio é, mais fraco, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, o local que eu atendo não é um local muito bacana, ou eu só consigo atender num horário muito específico que não é bacana para os meus clientes, ou sei lá, eu não tenho uma X especialização que os meus clientes vivem pedindo.
Enfim, coloque ali quais são as fraquezas do teu negócio. Ou, por exemplo, esse negócio, ele não me dá uma previsibilidade, né, de quanto que eu vou ganhar. Eu não tenho ainda, tem uma oscilação ainda muito grande dos meus ganhos. É uma fraqueza. E aí a gente vai olhar na última letra, no A, as ameaças. O que que pode ser uma ameaça ao meu negócio? Por exemplo, quando teve a pandemia, quem não estava preparado, quem tinha um negócio exclusivamente físico, que não estava no digital, muita gente fechou. Quem não se adaptou a tempo, muita gente fechou. Muita gente fechou. Então, o que que pode ameaçar o meu negócio? O que que tem ali né, que pode ser enfim, para a concorrência, sei lá, na minha cidade tem muita gente que trabalha com a mesma coisa que eu. Muita gente, tá, tipo, saturado. Que eu não sou muito fã dessa palavra saturado, mas por falta de uma palavra melhor. Ah, tá saturado, tem muita gente, então isso pode ser uma ameaça. Tá, então o que que eu vou fazer para que essa ameaça não interfira no meu negócio? Por exemplo, eu tenho um diferencial que as outras pessoas não têm. Ah, como eu falei lá da Juanitas há um tempo atrás, né? Ah, tem um monte de praticante de barras em Limeira que atende com barras, mas isso pode ser uma ameaça, né? Que tem muita gente fazendo a mesma coisa que ela. Ah, não, mas que atende com barras, facelift, processo corporal, só tem eu. Esse é um dos diferenciais do meu negócio. É um exemplo, tá? Mas é isso que você pode olhar. Então, cada um desses 4 quadrantes, pega uma folha sabe, uma folha A4, uma folha de caderno, divide em 4 e coloca forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Anota tudo isso e faz, ok, como que eu posso pegar essas minhas forças e colocá-las como à frente do meu negócio? Aquilo que é a base do meu negócio, aquilo que, tipo, funciona muito bem no meu negócio. Quais são as oportunidades que eu tenho aqui? Como é que eu posso aproveitar essas oportunidades? Por exemplo, aqui em Alagoas não existe. Eu sou a única CFMW e quando eu assinar agora o contrato, você é a única CF de Alagoas. É uma baita de uma oportunidade para mim de crescer o Access aqui na minha região, né? Quais são as fraquezas que eu tenho? Ah, tem as fraquezas aqui. Ok, o que que eu posso fazer para neutralizar essas fraquezas? Como é que eu posso fazer para resolver isso aqui que não está funcionando no meu negócio? E as ameaças. Ok, o que que eu posso fazer? O que que eu posso gerar, criar para neutralizar essas ameaças? E aí, quando você faz isso, a partir disso, de você ter essa visão clara do seu negócio, você pode se fazer a pergunta: que produtos ou que serviços eu posso agregar no meu negócio que vai suprir isso aqui que eu estou vendo, que vai fortalecer ainda mais o que eu tenho de bom, ou que vai neutralizar as fraquezas e ameaças. Consegue enxergar isso? Dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho. Mas a gente tem que ter essa visão do empreendedorismo, que é um negócio. Enquanto a gente está fazendo de forma amadora, você não vai conseguir crescer. Ou então você cresce muito, porque, sei lá, viralizou um vídeo seu e aí você, um tempão, vendeu muito de um produto ou de um serviço porque viralizou lá um vídeo, ou sei lá o que aconteceu um caso isolado ali que deu um crescimento exponencial, mas que você, se não tiver essa base, você não vai conseguir manter esse crescimento. Às vezes até você vai destruir o seu negócio, porque se você não tem uma base construída para suprir aquela demanda, vai começar a fazer o negócio mal feito. E só para vocês terem uma ideia, não é para colocar medo, tá, gente?
mas só para vocês terem isso na cabeça de vocês, é que uma pessoa, quando ela não gosta de um serviço, ela tende a falar mal dele para 20 pessoas. Uma pessoa, quando gosta de um serviço, ela tende a falar bem desse serviço para 4 pessoas. É o nosso jeitinho. É a forma como o nosso cérebro funciona. E aí, entra uma outra dica minha, sabendo disso, é como é que eu posso manter quem já é minha cliente cada vez mais satisfeita comigo. E se aconteceu alguma coisa que não foi legal, que pode acontecer, tenha uma estratégia que a gente chama de service recovery, ou seja, recuperação de serviço. Aconteceu alguma coisa que não foi legal, que o meu cliente não ficou satisfeito, o que eu posso oferecer para ele, para ela, que vai recuperar isso, que vai neutralizar essa ameaça? E um service recovery bem feito fideliza um cliente. Porque o cliente, ele não tá tipo assim, ah, eu vou. Assim, se você não faz nada, se você comete um erro e você não faz nada, a chance é que o seu cliente vá embora, nunca mais volte e fale mal de você para todo mundo. Se acontece algo que não seja legal, você comete um erro, enfim, e você consegue fazer um service recovery bem feito, o cliente ele fica tão feliz, tão grato por você ter valorizado ele, por você ter feito tudo dentro das suas possibilidades para resolver o problema dele, que ele faz, pô, eu compraria dessa pessoa de novo. Porque erros acontecem, mas eu sei que se acontecer algum problema, ela vai me apoiar, ela não vai me dar as costas e me deixar com o problema. É por isso que, por exemplo, todo mundo que eu atendo, eu faço questão de falar. Olha, se acontecer qualquer coisa depois do atendimento, se você tiver qualquer desconforto, se você perceber qualquer coisa, fala comigo que eu tô aqui para te ajudar. Eu sei que a grande maioria das pessoas vai sair de um atendimento comigo e vai ficar tranquila, de boas, vai se sentir mais leve. Mas pode ser que alguma das pessoas eu toquei num ponto ali que foi mais sensível para ela e ela vai precisar de um suporte adicional. E se eu estou disposta a ser esse suporte para ela, eu vou fidelizar essa pessoa. Porque ela vai confiar em mim, ela vai saber que eu estou lá para apoiar ela. E isso, além de ser uma boa prática de negócio, é uma coisa de, pô, ser um bom ser humano, né? De você estar lá para apoiar o seu cliente. Porque é uma relação de confiança. Você está prestando um serviço, você está ofertando um produto e a pessoa em troca confiou em você para te dar o dinheiro dela, que é uma coisa que a maioria das pessoas veem como algo de grande valor, dinheiro, não é? Então, olhem para essa troca como uma troca de valor e honrem isso. E se perguntem sempre como que eu posso agregar ao meu produto, ao meu serviço, ao meu atendimento, que vai gerar mais valor para o meu cliente, que em troca ele vai estar disposto a pagar mais por isso. É a coisa lá que eu falei do meu médico. Tem gente que realmente precisa do serviço, mas não tem condições de pagar um valor mais alto ou não quer pagar um valor mais alto, porque é o mesmo médico, é o mesmo serviço, é só uma clínica mais simples, num bairro mais simples, vai para o Jacintinho. A pessoa quer uma clínica mais chique, quer um espaço com ar-condicionado, com isso, com aquilo, com aquilo outro, quer, né, algo diferenciado, vai para a clínica da Ponta Verde. Aqui em Maceió, né, que são os bairros que eu falei aqui.
Tem essa diferença de ser um bairro mais simples e um bairro mais chique. Então, olhem para isso no negócio de vocês. O que que eu posso agregar aqui do que eu já ofereço? Às vezes não é nem agregar um serviço novo, é mudar algo dentro do formato do que você faz que vai fazer uma diferença, né? E dentro disso tudo que eu falei, eu tenho alguns convites para vocês. Agora em novembro, o David Kubis, que é o advogado, né, do Access Consciousness, da empresa Access Consciousness, ele tem um trabalho, é advogado internacional, ele tem um escritório famosíssimo de advocacia na Suécia. Ele é gringo, eu não lembro se é Suécia que ele mora. Sweden é Suécia, né? Eu sempre confundo. Eu acho que é, na Suécia. Então, ele trabalha com grandes empresas e tudo, e ele está trazendo esse modelo de barras nos negócios para o Brasil. Então, quem quiser, ele vai fazer um evento, são 4 dias, na verdade, são eventos separados, né? 4 dias, agora em novembro, presencial em São Paulo, onde ele vai fazer uma classe de barra de axis e ele vai fazer também classes voltadas para negócios. Então, como falar bem para né, atrair mais pessoas para os seus negócios, ele chama de discursos infalíveis de negócios, alguma coisa assim, eu não vou lembrar, mas depois eu coloco lá no grupo e coloco, quando eu for colocar a gravação também no YouTube desse workshop, eu coloco na descrição o link para vocês saberem mais desses 4 dias que ele vai fazer, tá? De barras nos negócios e de discursos inabaláveis para empresas e coisas assim, que é bem bacana se vocês, né, têm vontade de aprender mais nos negócios. Essa coisa do mundo dos negócios, o David é especialista nisso. Eu até ia para São Paulo para estar lá ao vivo, só que eu tenho uns eventos aqui em Maceió que eu já vou participar, então as datas ficaram conflitantes. Daí eu estou trabalhando com ele no sentido de divulgar, mas eu não vou estar lá presencialmente para esse específico. Nos próximos, provavelmente, eu vou estar lá. E o outro convite que eu tenho para vocês é para um lado um pouco mais você como pessoa, vamos colocar assim. Você, pessoa, por trás do empreendedor. Que é o quê? O seu negócio, independente se é um negócio em que é só você, ou se é um negócio que você tem funcionários, que você tem outras pessoas trabalhando com você. O seu negócio, para ele funcionar, ele requer de você, ele requer da sua energia. Então, olhem para si mesmos e, tipo, o que posso olhar em mim? O que eu posso limpar em mim? O que eu posso mudar em mim que vai influenciar no meu negócio? Para onde eu não estou disposta a olhar em mim que está mexendo nos meus negócios? Vou dar um exemplo. Muitas pessoas, às vezes, têm vergonha de falar em público. E aí elas não têm coragem de falar sobre o próprio negócio. Não tem coragem de ser os garotos propaganda do seu próprio negócio. E aí, como você quer que seu negócio cresça? Então, é algo que você pode trabalhar em você. Ou eu tenho muitos julgamentos sobre mim, por exemplo, como vai ter o workshop agora da quinta-feira. Eu tenho muitos julgamentos sobre mim. Ou eu tenho muito medo do que as pessoas vão pensar de mim antes de fazer alguma coisa. Adivinha?
Isso está atrapalhando o seu negócio. Isso está atrapalhando o seu receber, isso está atrapalhando o seu fluxo de dinheiro. Então, antes de olhar para o negócio, olhem para vocês. O que eu não estou disposta a ser aqui que o meu negócio requer de mim? E aí busque se trabalhar para mudar isso, né? E, claro, sou suspeita para falar, talvez, mas assim, dentro de Access Consciousness, até hoje eu nunca conheci nenhuma outra ferramenta como Access que faz uma mudança tão rápida, que traz para a gente, não é a ferramenta, tá? É você usar a ferramenta, né? Porque a ferramenta ela não faz mágica sozinha, você tem que usar a ferramenta. Mas você está disposto a usar as ferramentas? Quando você está disposto a usar as ferramentas, eu nunca vi uma mudança tão rápida como em Access. Então, você tem o curso de barras de Access, para quem não fez ainda. Cara, é um curso que, assim, muda a sua visão de mundo. Muda a forma como você lida com tudo na sua vida, inclusive os seus negócios. E você não precisa trabalhar com Access para usar Access nos seus negócios. Conheço várias pessoas que fizeram os cursos e elas não trabalham com isso, mas elas usam isso na vida delas e no trabalho delas. E isso muda tudo. Traz mais facilidade, mais leveza, mais alegria, outras possibilidades que elas não tinham enxergado antes. Muitas pessoas que fazem transição de carreira que há tempos tinham vontade de fazer e as barras trouxeram essa coragem, digamos, de pôr a mão na massa. Gente que tinha medo, sua Bisa tinha uma aluna que ela morria de medo de andar de avião e ela auto-aplicou as barras e ela dormiu no avião o caminho todo. Ela falou, Logo, eu nunca tinha conseguido dormir no avião na minha vida, porque eu morria de medo. Eu fiz a auto-aplicação de barras lá enquanto eu estava esperando para embarcar. Quando eu cheguei no avião, eu apaguei, dormi, só acordei quando cheguei na minha cidade. Então, assim, a Access Consciousness, as ferramentas de Access, as barras de Access, elas trazem uma infinitude de possibilidades. Então, eu sugeriria vocês olharem para isso também, seja para você agregar as barras ou os processos corporais de Access, ou enfim, né, as ferramentas de Access como uma nova forma de renda, uma nova fonte de renda para você quando você faz o curso, ou como uma forma de você trabalhar você, trabalhar as suas limitações, limpar isso, para que você seja a empresária, a empreendedora que o seu negócio requer para crescer, tá? E agora, em novembro, eu vou para Ribeirão Preto, vou facilitar o curso de barras de Access junto com a Mari Barbosa, que está aqui. Vai ser lá no espaço dela, na Casa Verde. E vai ser sensacional. Quando que foi que eu fui? Setembro, Mari? Agosto? Acho que foi setembro, né? Que eu fui para Ribeirão. E eu facilitei os cursos, foi setembro. Eu fui para Ribeirão em setembro, foi maravilhoso. Eu facilitei cursos de processos corporais. E agora, em novembro, eu vou voltar com 3 processos corporais: o Memória Celular, o MTVSS e o BMM. Quem quiser saber mais sobre esses processos corporais, me procura que eu explico o que cada um faz. Mas eles são sensacionais, são tipo assim, a base dos processos corporais, são os processos corporais que eu mais amo. E a gente vai facilitar juntas a classe de barras de Access em Ribeirão. Vai ser do dia 11 ao dia 14, 14, 13, ao dia 13 de novembro. Então, dia 11 eu vou facilitar memória celular e MTVSS. Dia 12 a gente vai facilitar juntas o curso de barras. E dia 13 eu vou facilitar o workshop de BMM, tá? Então,
Quem quiser, quem estiver em Ribeirão ou estiver disposta a ir a Ribeirão para fazer esses cursos, vai ser sensacional. E fiquem de olho aí na agenda que eu vou marcar as próximas classes também. E fica o convite também para quinta-feira agora, o workshop de julgamento e dinheiro, que vai ser online e apenas R$ 27 o investimento, tá? Alguém tinha me perguntado se o do David vai ser presencial, né? Então, eles estão presencial online. Eles estão vendo a possibilidade de colocar o online, mas confirmado até o momento somente presencial lá em São Paulo, tá? Então, eu vou colocar o link depois lá no grupo para vocês darem uma olhada, quem tiver interesse em conhecer mais sobre esses workshops que o David vai fazer, tá bom? Só uma última coisa antes da gente ir embora, que as meninas perguntaram lá no começo e eu esqueci de falar e ficou aqui na minha cabeça. As meninas que falaram que não tem CNPJ, tá? De novo, essa é uma coisa bem assim, bem burocráticazinha de trabalho, de negócios mesmo, não é tanto da parte energética. Mas eu não sou especialista nisso, tá? Mas até onde eu soube, que foi o que me fez mudar para o MEI, quando você trabalha no CPF, a Receita Federal, ela tem até 5 anos para te cobrar um imposto de até 27% daquilo que você recebeu via CPF. Claro, o que é em cash, né, eles não têm muito como rastrear. Mas Pix, essas coisas, tudo, transferência bancária, cartão de crédito, tudo isso eles têm como rastrear. E aí, a depender do valor, eles podem te taxar em até 27% e eles podem levar até 5 anos para fazer isso. Então, minha sugestão para vocês se você tem uma renda anual de até 81 mil, que é o MEI, né? Como seria vocês abrirem um MEI? Você paga uma taxinha de acho que 70 e poucos reais por mês, que é o imposto que você paga. A declaração é super simples, é uma vez por ano, você mesma pode fazer, não precisa pagar um contador, eu sempre fiz a minha. E você fica com essa segurança de que você não vai ser taxada esses 27% no futuro. Já pensou, daqui a 5 anos você recebe um susto de uma taxação de 27% de um valor que você recebeu 5 anos atrás? Né? Então, olhem para isso. Se hoje você já fatura mais de 81 mil, aí realmente você tem que ver de abrir o CNPJ de empresa, tá? Mas até 81 mil, que é o limite do MEI, anual, 81 mil anual, você consegue abrir o MEI, tá? E olhem para isso realmente como um investimento, de tipo, pô, eu estou investindo no meu negócio. O meu negócio, ele é uma entidade, ele tem a sua identidade. E o CNPJ é a identidade do seu negócio, tá? Então, olhem para isso. Quando eu comecei atendendo, eu também era tudo no CPF. E, gente, quando eu mudei para CNPJ, houve uma mudança, energeticamente mesmo falando, no meu negócio e em mim, da forma como eu encarava o meu negócio como um negócio, que ele começou a crescer muito mais rápido do que antes. Então, olhem para isso também, tá? Vejam essa possibilidade de sair do CPF para o CNPJ nessa parte de negócios, tá bom? Meus amores, gratidão por estarem comigo até agora. Gratidão pela contribuição, por participarem, por comentarem aqui. E eu espero ver vocês. Eu quero ver todo mundo, essas 20 e poucas pessoas que estão aqui, quero ver todo mundo na quinta-feira comigo, no workshop de julgamento de dinheiro, R$ 27 só o investimento, e que vai ser, eu tenho certeza que vai ser um workshop transformador e um workshop grandioso, porque realmente o Gary Douglas, ele fala, né? O julgamento, ele impede o seu receber. Então, todos os julgamentos que a gente vai trabalhar nesse workshop, tudo isso que a gente vai liberar, eu tenho certeza que vai dar uma guinada na vida financeira de todo mundo que escolher. Então, eu espero vocês na quinta-feira, dia 26, investimento de R$ 27,
para o workshop de julgamento e dinheiro, tá? Como transformar julgamento em dinheiro. E quem escolher as classes de Ribeirão Preto, processos corporais, barras de axis, pode me chamar a Mari, tá? E a gente passa mais informações para vocês, tá bom? Esse workshop vai ficar, a gravação vai ficar disponível no meu YouTube. Eu coloco lá o link para vocês, se vocês quiserem compartilhar com mais pessoas, contribuir com mais pessoas, fiquem à vontade, tá bom? Um beijão e espero que para todos vocês até quinta. Um beijo.